E o ex-gerente do Banco BMG, Anderson Ladeira Viana, pagou R$ 1 milhão via Pix para a Brasília Consultoria Empresarial do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Ele é apontado como peça-chave em um esquema de fraudes em aposentadorias e pensões. A transação foi considerada suspeita pelo COAF, responsável por monitorar atividades financeiras irregulares. Depois de sair do BMG em 2022, Anderson Ladeira Viana criou a Associação de Assistência Social a Pensionistas e Aposentados. Usou a sua empresa, Data Qualify, para validar assinaturas e biometrias, ampliando a base de associados e garantindo descontos diretos em folha. No início de 2024, a entidade firmou um acordo com o INSS, intermediado por André Fidelis. O contrato saiu depois do pagamento ao lobista, indicando possível tráfico de influência. O COAF revelou ainda que o Sindinap, ligado a Frei Chico, irmão de Lula, movimentou R$ 1 bilhão e 200 milhões desde 2019, sendo R$ 6 milhões e 500 mil em espécie. Já o filho do ex-diretor do INSS movimentou R$ 23 milhões entre 2023 e 2025. Lembrando, Piotr, que na sessão de amanhã a comissão vai ouvir o presidente do Sindinap, o Milton Batista de Souza Filho. Esse é aquele sindicato que é ligado ao irmão de Lula, o Frei Chico. E óbvio que como vice-presidente, o Frei Chico, que de Frei não tem nada, é só o formato do cabelo, sei lá o quê, enfim, ou da calvície, tanto faz. É por isso que ele era chamado de Frei, ou seja, então não tem absolutamente nada com nenhuma ordem católica aí. Mas vamos lá. Se ele foi vice, ele pode ter em algum momento assumido ali a direção e, obviamente, vai ter que responder por isso. A CPMI, nós estamos divulgando aqui, você não está vendo muita divulgação da CPMI em outros veículos de mídia, o que chama a atenção, porque a CPI sempre angariou a atenção da mídia e esta está chegando próximo do governo Lula e do PT, como a gente já tinha anunciado ontem aqui. Ela tem um potencial imenso de fazer um estrago danado nessa tal popularidade crescente do presidente Lula, que estaria enfrentando os Estados Unidos, como saiu de novo hoje numa pesquisa. A gente tem pesquisas, o Silvio tem uma teoria de pesquisa que é muito boa para ser considerada, mas vamos tomar pelo valor de face das pesquisas. Vamos imaginar que isso esteja acontecendo. Nós estamos há praticamente um ano, né? Um ano das eleições do ano que vem. As eleições sim já começaram, essa resposta no Congresso é extremamente importante em relação a essa MP, porque o governo ia conseguir o que se chama de um espaço fiscal, ou seja, mais dinheiro para gastar e gastar com populismo eleitoral, como o Lula tem feito desde o primeiro dia do governo desse terceiro mandato dele, e o Congresso disse não. Não, porque obviamente que não dá. É mais aumento de imposto e ninguém suporta mais isso no país. Mas vamos voltar ao ponto. Essas coisas todas estão amadurecendo porque elas estão avançando na investigação. O que aconteceu foi roubo de aposentados, roubo de pessoas completamente indefesas, sobretudo os aposentados rurais, pessoas que não têm muito acesso à informação e eram obrigadas ou ludibriadas ou enganadas para entrar para essas associações e contribuírem com taxas muito altas para quem já ganhava uma aposentadoria muito baixa para tentar viver o fim da vida. Roubo de aposentados. A gente não imaginava que ia chegar a esse ponto. Sim, é roubo de aposentados o que aconteceu. A CPMI está avançando, o Congresso começa a dar algumas respostas, a gente não sabe exatamente qual vai ser o desfecho nessa relação Brasil-Estados Unidos, apesar dessas conversas recentes. Tudo isso vai entrar nesse caldeirão eleitoral, tanto no final deste ano quanto no começo do ano que vem. E se a gente pegar o fato que realmente importa, nas últimas eleições, as municipais, eu preciso fazer aqui jus ao Augusto, que dizia antes das eleições, não vai acontecer isso que o governo está imaginando, o governo perdeu, nacionalizou e perdeu. E quem nacionalizou foi o Lula. Então ele perdeu as eleições municipais, em que pese o fato de ele não estar concorrendo, mas ele bancou. Mais que isso, quando a gente vê essa federação do União Brasil e do PP saindo do governo, é porque aí é um pragmatismo político de, olha, este governo não vai chegar com essa força toda que está todo mundo dizendo. Eu sei que você tem ouvido e visto pesquisas, muita gente, não, o governo está forte. Tá, eu estou me prendendo a fatos e ao que a vida política ensina todo dia. Essas coisas vão chegar muito forte. Além do que o governo não tem nenhuma boa ideia, ele só está apostando em populismo eleitoral. Gasto, 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 gasto. Só que chega uma hora que nem isso mais convence o sujeito do Bolsa Família, por exemplo.
que está lá com uma bolsa, mas não consegue sequer pensar em alguma coisa melhor. E esse beneficiário do Bolsa Família tem filhos que cresceram, e esses filhos têm aspirações, estão vendo o mundo acontecer. Não dá para sustentar isso com bolsa. E como a economia está indo mal, porque o governo fica taxando justamente o setor produtivo que investe no país, que gera emprego, você não vai ter nem o bico, nem o trabalho informal para aumentar a renda. Aí as pessoas vão começar a olhar para o governo Lula de uma outra maneira. Então, tem muita coisa para acontecer, até porque já tem muita coisa acontecendo que vai trazer resultado lá na frente. E no caso especificamente da CPMI, que chegue à prisão de toda essa gente sem nenhuma vergonha na cara que roubou